E chegou a hora, você que estava me aguardando, hoje nossa primeira aula, e a gente vai falar sobre uma obra icônica cobrada no vestibular Unicamp, que é a obra Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa obra, mas antes disso, dois detalhes importantíssimos. Primeiro, não adianta você procurar por resumos, análise, videoaula, se você não ler o livro na íntegra. O processo seletivo da Unicamp vem se reinventando e cada vez mais eles vêm pedindo um conhecimento aprofundado dos seus candidatos. Então, isso aqui vai, óbvio, contribuir com o teu acesso à grande universidade que é a Unicamp, mas você também precisa ler o livro. Então, olha só, leitura na íntegra, assistir ao meu vídeo e uma outra habilidade que você precisa adquirir é a habilidade de compreender o momento de produção do livro. Eu vivo me repetindo em salas de aula sobre isso. É de extrema importância que você, leitor, antes de ler uma obra, pense como viviam as pessoas naquele momento, como era a política naquele momento, como o homem pensava. Por quê? A partir desse entendimento, você vai conseguir extrair da obra o que os vestibulares querem de você. Uma compreensão global, um pensamento crítico e reflexivo sobre tudo que ali é dito. Então, para a gente iniciar esse livro maravilhoso, eu sou muito apaixonada, eu acho que é de extrema importância esses vestibulares que adotam esses livros. Por quê? Até então as universidades pedem livros sempre brancos, elitistas, e trazer a obra de uma pessoa pobre, negra, favelada e mostrar essa nova realidade do Brasil é de extrema importância e eu super aprovo o que essas universidades fazem. E o que é o livro? O livro é uma reunião de 20 diários escrito por Carolina Maria de Jesus, e esse livro foi descoberto por um jornalista chamado Audálio Dantas. Ele tinha ali como meta fazer uma entrevista nessa favela do Canindé quando ele conheceu Carolina e os seus escritos. Ele ficou tão entusiasmado com a vida, com a forma como a Carolina contava sobre ela, que ele não pôde reescrever essa história e achou de extrema importância dar voz a esses diários e dar vida, então, a um livro. A princípio, essas histórias que Carolina conta foram publicadas na Folha da Noite, que era um jornal que circulava na época, hoje já não existe mais, e depois numa revista chamada Cruzeiro, até que então tornasse essa obra. A despeito da linguagem do livro, é importante nós termos em mente que a Carolina ela estudou somente até a segunda série no ensino fundamental. E embora ela soubesse ler e escrever, ela vai trazer aí uma porção de dificuldades linguísticas na escrita, como erros no acento, erros ortográficos, e se prezou por manter essa escrita fiel ao que ela era, com pouquíssimas correções. Então pode ser que as faculdades, a Universidade Unicamp, ela traga algumas questões relacionadas a esses erros da língua portuguesa, talvez numa reflexão crítica sobre a língua. A oralidade no livro também é muito presente, nós percebemos a escrita tal qual a fala, e esse livro é escrito numa linguagem extremamente simples, mas muito objetiva, e é muito perceptivo na obra o quanto a Carolina, mesmo com pouca educação formal, o quanto ela era uma pessoa politizada, crítica e com um pensamento muito à frente e muito preocupado com as questões do Brasil. E ela mostra isso diante dos fatos de sua vida, que tem uma dura realidade e é muito sofrida. Vamos então sintetizar um pouquinho das informações que falamos até agora. O que é o livro, o Quarto de Despejo? O livro é uma reunião de 20 diários escrito por Carolina Maria de Jesus,
por isso escrito em primeira pessoa. Todas as histórias serão datadas, afinal de contas o gênero textual é um diário. Esse livro foi descoberto pelo jornalista Audálio Dantas, que numa entrevista ali na favela do Canindé descobriu essa grande obra de Carolina Maria de Jesus. Importante saber também sobre a linguagem, que é um livro escrito em linguagem extremamente simples, objetiva, que sim, vai trazer alguns fatores, erros de concordância, alguma falta de acento aqui, outro ali, mas que é um livro belíssimo, uma vez que traz toda a vida dura, a vida difícil de uma pessoa moradora de uma favela. Quem é Carolina Maria de Jesus? Mãe solteira, de 3 filhos, nascida em Minas Gerais, que assim como vários brasileiros veio para São Paulo tentar uma vida melhor, trabalhou por um tempo como doméstica e depois foi para a vida de catadora de papel e de outras coisas que pudessem auxiliá-la, né, em sua vida. Ela era uma mulher independente, bastante politizada e tinha uma consciência crítica e política muito grande. Ela conseguia perceber a questão dos políticos de prometerem e de nada realizarem após assumirem cargos. Uma mulher que não se dava muito bem com as vizinhas, porque as vizinhas se incomodavam com o fato dela ser uma pessoa muito independente, inclusive até porque ela tinha um dos filhos que era um pouco mais arteiro do que os outros. As vizinhas questionavam e brigavam muito com ela, e ela é uma mãe feroz, e ela coloca isso no livro, dizendo que inclusive excrementos jogaram em um dos seus filhos. Então essa é Carolina Maria de Jesus, uma mulher com um sonho, o sonho de sair da favela do Canindé e poder dar uma vida melhor para os seus 3 filhos. Ela consegue isso, ela morre depois já numa fazenda de São Paulo. O livro dela foi publicado em 13 idiomas, foram vendidas mais de 100 mil cópias logo na sua publicação, então é uma obra muito icônica, muito importante, e eu nem aqui vou comentar sobre a importância dela vir para os vestibulares. Essa leitura marginal, ela é muito bem-vinda, ela deve ser conhecida por todos. É muito interessante na obra, um aspecto que me deixou bastante curiosa é a condição das pessoas, que elas eram muito parecidas. Todos eles sofriam com a questão do saneamento básico, de condições subhumanas, falta de urbanização, o acesso à educação, o acesso à saúde extremamente precário. E apesar de viverem de maneira muito parecida, odiavam-se entre si. E a Carolina deixa muito claro, as vizinhas a atacavam muito pelo fato de não ter um marido e também porque um de seus filhos, que dava muito trabalho para a Carolina, inclusive ele foi encaminhado ao juizado de menor, aparece bem claro no livro, eles se atacavam e não se ajudavam. E a Carolina vai falar um pouquinho sobre isso no livro dela, né, do pensamento pequeno e daquelas pessoas que aceitavam aquela condição. Outro aspecto é em relação à política. A Carolina fala e traz essa visão da política no livro, em que ela fala que os políticos só vão à favela em época de eleição, prometem mundos e fundos para as pessoas, e depois que são eleitos, nada, e as condições continuam as mesmas. Interessante isso, né? Acontece ainda? Ou será que não? Não, estamos no século XXI, 1950 já passou faz tempo. Um outro aspecto importante de Carolina Maria de Jesus é em relação à sua religiosidade. Em vários momentos, em algumas entradas do diário, aparece a crença de Carolina, que a todo tempo fala sobre se benzer e benzer o corpo e ficar livre de mal-olhados, o que mostra aí a certa superstição, né, dessa mulher tão interessante. Carolina também atribui todo esse seu pensamento politizado, o conhecimento que ela tinha, à leitura. Ela é uma amante da leitura. E ela dizia que quando não tinha nada para comer, ela lia.
né, ela se munia de informação, o que fez com que ela tivesse toda essa criticidade e escrevesse os seus diários mesmo como denúncia dos aspectos sociais, inclusive da condição em que ela vivia. E ela diz que uma grande influenciadora na vida dela foi uma professora chamada Lanita Salvina, que colocou ela nesse mundo de descoberta da leitura e ela valorizava muito isso. E o grande sonho dela, e fica muito claro lá no livro, o objetivo dessa pessoa era sair daquela vida, era sair daquele local e poder melhorar as condições dos seus filhos. E ela consegue isso com a publicação, claro que não de imediato, mas após a publicação do seu livro, ela consegue sair da favela do Canindé, não ficou rica, engraçado que ela comenta no livro também que as pessoas, as vizinhas, depois da publicação, que ela ficou famosa porque deu algumas entrevistas, chamavam-na de Rainha Elizabeth. Então, são fatos e aspectos que são interessantes e que podem vir ser cobrados sim no vestibular. Sobre a temática do livro, vamos lembrar que tem vários aspectos sociais aí embutidos nessa obra. O primeiro aspecto social que é importante e que pode ser cobrado nos vestibulares é a questão da independência feminina. Ela era uma mulher muito independente, muito à frente do seu tempo. A questão do machismo, a questão da política, dessas promessas que nunca se realizam. Também temos uma questão muito forte da educação dos filhos. Ela é uma mulher assertiva com seus filhos, então isso tudo fica muito claro, entre outras denúncias como falta de saneamento básico, urbanização, a questão das condições subhumanas, de pessoas que precisam catar restos para sobreviver, e isso ainda acontece no século XXI. Então são questões que o livro traz, e é um livro muito tranquilo, é aquele livro que você em uma sentada ler, porque ele te prende, ele prende a sua atenção e ao mesmo tempo é uma história que chega a dar uma dor de estômago, de tão inverossímil quando você se depara com as questões da fome, da miséria. A fome é muito retratada nesse livro. Nem sempre a Carolina conseguia levar o pão para os seus filhos, então ela procurava, às vezes, em lixo de açougues, alguns pedaços de ossos que ainda pudessem ter carne para poder oferecer para os seus filhos. E essas passagens, essas entradas do diário dela são bem chocantes e discute aí o que eu tenho falado desde o início do vídeo, essa questão das condições subhumanas, né? O como as pessoas são tratadas de maneira absurda, ainda em século XXI e em 1950, muito mais. Bom, gente, então é isso, encerramos a aula de hoje, espero que você tenha curtido. Se gostou, exacerba de like aqui. Se não se inscreveu, inscreva-se. Semana que vem, mais um vídeo para você. Ativa o sininho. Proju, o canal que ensina você.